Outra tarefa fundamental para que se tenha êxito em uma atividade de pesquisa diz respeito à elaboração dos instrumentos de coleta de dados, ou seja, dos questionários, e também no que diz respeito ao processo de coleta e preparação dos dados. Nesta apresentação, nós iremos comentar acerca da estruturação dos questionários e também a respeito dos procedimentos de obtenção de dados em campo. Os questionários têm um papel decisivo no que diz respeito à qualidade e à confiabilidade dos dados obtidos por meio da pesquisa. Eles têm o objetivo de traduzir a informação que se deseja por meio de um conjunto de perguntas, de questões específicas que os entrevistados se sintam à vontade e tenham condições de respondê-las. Também, o questionário deve permitir motivar e incentivar o pesquisado a se deixar envolver pelo assunto, que ele coopere com as questões e, sobretudo, se motive a completar a entrevista, ou seja, responder todas as questões que estão incluídas no instrumento. Além disso, as questões devem ser muito bem elaboradas para que se minimize o erro possível na resposta. Este erro na resposta é aquele que surge quando os entrevistados dão respostas imprecisas, inadequadas ou ainda quando elas são registradas ou analisadas de forma incorreta. E muitas vezes isso pode ocorrer se houver uma má formulação das perguntas que constam nos questionários. Um questionário se constitui no ponto de partida para a obtenção de dados de campo. Para isso, é importante que se tenha alguns cuidados no que diz respeito à estrutura deste documento. O primeiro desses cuidados diz respeito à objetividade, ou seja, um questionário deverá trazer somente perguntas que são importantes para responder um problema de pesquisa, ou seja, aquilo que o pesquisador está investigando. Outro aspecto diz respeito à clareza das perguntas. O pesquisado deve ser capaz de interpretar claramente as perguntas, o conteúdo delas, para que tenha condições de dar respostas que sejam importantes para o contexto da pesquisa. Outra dica é que se procure estruturar as perguntas em blocos de questões, que tenham características em comum, ou seja, que se divida um questionário em tópicos, onde cada um desses tópicos avalia um conjunto de características em comum. Por exemplo, numa pesquisa realizada para avaliar o comportamento do consumidor quanto ao ato de presentear, um dos blocos de questões presentes no instrumento procurou avaliar as ocasiões em que as pessoas mais costumam dar presentes, onde nós temos uma escala de Likert de concordância e um conjunto de variáveis, ou seja, de ocasiões, onde as pessoas costumeiramente presenteiam os outros. A partir dessas variáveis, as pessoas iriam identificar o seu grau de concordância com relação a cada uma delas. Isso permite identificar quais são as ocasiões mais associadas ao ato de dar presentes. Outra característica, que seria um outro bloco, diz respeito a quais são os atributos mais importantes de um bom presente. Então, nesse caso, nós temos uma escala de importância, onde se relacionam diferentes características de um bom presente, como no exemplo, modelo, beleza, embalagem, originalidade, preço, utilidade, marca, e também, para cada um desses atributos, o entrevistado é convidado a identificar o seu grau de importância para cada um deles. E um outro exemplo, de um outro bloco, pode ser o de caracterização da amostra, onde o entrevistado também informa suas características pessoais para que se possa traçar um perfil dessa amostra de respondentes. Então percebam, cada um desses blocos
buscou obter dados específicos de acordo com as características de cada dimensão que estava sendo avaliada. Essa divisão permite, além de facilitar uma interpretação mais dirigida de acordo com o foco de cada uma das dimensões, de cada um dos blocos, ele faz também com que nós tenhamos uma ideia mais precisa a respeito de variáveis, muitas vezes, que eu estou querendo medir, como nesse caso do exemplo, o comportamento do consumidor quanto ao ato de dar presentes. Outras dicas ainda, é importante uma apresentação limpa do instrumento, que as informações não estejam sobrepostas, estejam muito bem organizadas ao longo do documento. E, é claro, um outro aspecto significativo também é procurar verificar qual é o tempo de aplicação e como ele vai ser empregado propriamente. Ou seja, uma pessoa que é abordada, ela gostaria de saber, em média, quanto tempo vai demorar para ela preencher o instrumento e de que forma. Ou seja, ela vai preencher ela própria, ou o entrevistador irá formular as perguntas e ela irá responder depois. Ou seja, esses aspectos precisam ser clareados e informados com antecedência ao sujeito que irá participar da pesquisa. Outra decisão diz respeito aos tipos de questões que serão utilizadas. As questões podem ser abertas ou fechadas. Existem, inclusive, alguns instrumentos que contêm os dois tipos de questões. Em geral, as questões abertas permitem uma ampla liberdade de resposta, como no exemplo aqui de um estudo que foi feito para avaliar o comportamento do consumidor de livros. Percebam que as perguntas aqui, elas não possuem alternativas pré-definidas, onde os pesquisados, os respondentes, têm plena liberdade de comentar acerca de suas percepções. Ou seja, eles podem gerar ações, motivações, razões e justificativas para determinados comportamentos. Geralmente, as questões abertas são utilizadas mais em pesquisas com objetivos exploratórios, como, por exemplo, em grupos de foco ou entrevistas em profundidade, onde se pretende obter informações mais detalhadas a respeito das razões justificativas, os porquês do indivíduo em agir de determinada maneira. Então, como em síntese, é um tipo de questionamento que permite também ao pesquisador aprofundar o seu grau de compreensão a respeito do que o entrevistado pensa sobre determinado assunto. Portanto, mais uma vez, é um tipo de questões mais adequadas para pesquisas com fins exploratórios. As questões fechadas, elas tornam o questionário um pouco mais rígido, pois limitam as opções de resposta a um determinado número de alternativas pré-definidas. Geralmente, quando se usa aquelas etapas exploratórias com perguntas abertas, os comentários feitos naquelas perguntas abertas permitem identificar variáveis que podem ser medidas quantitativamente depois. Por exemplo, um resultado daquelas perguntas abertas que eu apresentei há pouco foi a elaboração de instrumento de coleta de dados quantitativos sobre o comportamento ou ainda o processo decisório de compra de livros. Aqui nós trazemos somente um bloco das questões daquele instrumento que foi gerado, onde estão variáveis que dizem respeito à etapa onde se reconhece a necessidade da compra de um livro. Então, nesse caso, o instrumento e as variáveis são quantificadas a partir também de uma escala de Likert de 5 pontos. Então, veja, nós temos afirmações do lado esquerdo da tabela e o grau de concordância deverá ser assinalado à direita. Então, este é um exemplo onde nós temos questões fechadas para a obtenção de dados. E quando a amostra geralmente for grande, com um volume maior, é um procedimento mais rápido, tanto para a obtenção quanto tabulação e análise das informações. E aqui vão algumas dicas para que se elabore um bom questionário.
Inicialmente é preciso planejar as questões de modo a superar a incapacidade ou má vontade do entrevistado, ou seja, o sujeito deve ser motivado a participar, onde ele tem informação a respeito da importância da pesquisa e os benefícios que ela pode proporcionar. Outro aspecto seria especificar a informação que se necessita, ou seja, estou avaliando o que? A importância de atributos ou a satisfação do consumidor com relação a um determinado aspecto, ou a concordância dele no que diz respeito a algumas afirmações, ou seja, esse ponto deve ser informado logo no início para que ele saiba o que de fato está sendo investigado. Outro aspecto diz respeito ao método de entrevista. Como disse anteriormente, se o sujeito ele próprio terá que responder a punho às questões, ou ainda se o entrevistador irá tomar nota especificamente disso, ou se ele poderá levar o instrumento, ou seja, o questionário para casa e entregar numa outra oportunidade. Em si, esses são elementos informacionais também importantes para que o sujeito que vai participar possa saber exato do que se trata e como serão obtidos os dados. E é claro, é importante determinar o conteúdo das perguntas individuais, procurando fazer com que cada variável meça uma informação individual e que não se sobreponha a outros dados, ou seja, que se evite repetir perguntas ou ainda obter dados que possam, a partir da formulação da pergunta inadequada, ser de uma forma confusa. Então, quanto mais claro for o conteúdo, e, sobretudo, da descrição da pergunta, mais condições o entrevistado terá de fornecer uma informação adequada. Outro aspecto importante diz respeito à estrutura das questões. Recomenda-se que sempre se obtenha informação daquilo que se quer avaliar na pergunta de pesquisa no início, ou seja, se você está avaliando a satisfação das pessoas com relação a um produto ou um serviço, a primeira coisa que se deve identificar, ou seja, obter do entrevistado, é a opinião dele sobre a satisfação. Outros dados podem ficar para serem coletados posteriormente, ou seja, depois que se avaliar o construto que está medindo, no caso a satisfação. Então, perguntas ou questões que identifiquem, por exemplo, o perfil da amostra, deverão ficar por último no questionário. Determinar o fraseamento das questões, palavras e expressões-chave que está se querendo medir devem estar muito claras. Dispor as questões na ordem adequada, essa ordem também diz respeito ao que nós comentamos há pouco, a respeito da caracterização da amostra e variáveis de medição, mas principalmente que os blocos de questões tenham dentro delas as variáveis que dizem respeito àquela dimensão que está sendo avaliada. Ou seja, se você está avaliando produtos, você vai avaliar rótulo, embalagem, apresentação, design, todos os aspectos inerentes a produto. Agora, se for avaliar a promoção, você vai verificar a propaganda, a publicidade, relações públicas, promoções de vendas, procurando não misturar esses dois blocos, ou seja, produto com promoção. Identificar a forma e o layout. Geralmente as questões de escala, muitos estruturam em formato de tabela para que possam otimizar ao máximo o espaço no papel e apresentar o instrumento de uma maneira profissional. Outro aspecto diz respeito à realização de um pré-teste, que nós vamos comentar em seguida. O pré-teste serve para avaliar possíveis problemas na formulação das questões. E, à medida que se passar por esse checklist todo e o instrumento se mostrar adequado, somente aí se deverá reproduzir as cópias dos questionários para que a equipe de pesquisa possa ir a campo e coletar as informações necessárias. Como eu comentei há pouco, o pré-teste também é uma parte importante para avaliar a eficácia do questionário. Ele envolve geralmente a aplicação do instrumento entre 20 a 30 pessoas. Embora exista uma recomendação de alguns autores quanto à quantidade, talvez não seja necessário chegar aos 30 entrevistados.
Talvez você tenha aplicado já umas 15 pessoas e não tenha surgido nenhuma dúvida, nenhuma dificuldade nas respostas. Talvez fazendo mais uma ou outra entrevista você perceba que, não surgindo elementos novos, você já pode partir para a coleta de campo, propriamente dita. E um pré-teste procura verificar inicialmente se os termos usados nas questões são facilmente compreensíveis aos entrevistados e se as perguntas e as palavras-chave que estão sendo utilizadas são adequadas para o instrumento. Ou ainda, se houve alguma falha na elaboração da pergunta, ela pode deixar alguma dúvida, alguma ambiguidade de resposta. Outro aspecto, se a sequência das perguntas é conveniente, ou ainda se há algum tipo de objeção na obtenção das respostas. Então, talvez alguma pergunta seja um tanto invasiva e os respondentes sugerem que não é adequada que o façam em determinado momento. Então, isso pode ser, inclusive, rediscutido e reavaliado. E ainda se a apresentação da pergunta não causa algum tipo de viés, ou seja, se as pessoas não são motivadas a falsear, por assim dizer, suas respostas. E também o pré-teste ajuda em muito a cronometrar o tempo de duração da aplicação do questionário. Essa é uma informação importante, pois quando vocês vão abordar um possível sujeito de pesquisa, uma informação importante a se dar é qual é o tempo médio de duração, ou seja, você vai saudar o sujeito, explicar o objetivo de pesquisa e informar o tempo médio que irá demorar para aplicar o instrumento. A partir daí, o sujeito irá decidir se vai participar da pesquisa ou não. É claro, durante o pré-teste, todo e qualquer problema que surgir, dúvida do respondente, sugestão, deverá ser registrado, para então se faça os devidos ajustes para que isso se incorpore na versão final do instrumento de coleta e se possa aplicar um questionário que esteja mais condizente e adequado para o público-alvo da pesquisa. Durante a coleta com o público-alvo, algumas decisões também se fazem importantes no que diz respeito à equipe da pesquisa, a estrutura, quantos serão necessários, a hierarquia, quem irá coordenar e, sobretudo, o treinamento necessário a cada um dos integrantes. Outro aspecto diz respeito aos prazos, tanto de aplicação quanto de tabulação e análise, que isso geralmente é uma informação importante para efeitos de projeto, e também os instrumentos de controle, o que vai mensurar a qualidade do trabalho de preenchimento dos questionários, os prazos para aplicação, tabulação e análise, a distribuição do trabalho para a equipe de campo, ou seja, quantos questionários cada um terá para obter junto ao público-alvo por dia ou por hora, etc. E o volume total de trabalho, o que contribui, nesse caso, para a definição do orçamento desse projeto de pesquisa. Raramente os dados de uma pesquisa de mercado são coletados pelas pessoas que planejam a pesquisa. Nós podemos ter duas opções para a coleta de dados. A gente pode desenvolvê-la com uma equipe própria, digamos, da empresa, ou contratar uma empresa externa, especializada em estudos em pesquisas de campo. Essas pessoas podem atuar diretamente no campo, ou seja, coletas na rua, de casa em casa, por observação, ou a partir de alguma base específica, para fazer, por exemplo, pesquisa telefônica ou eletrônica pelo correio. Então, existem várias possibilidades de obtenção dos dados de campo. E quem vai coletar os dados precisa receber treinamento adequado e adquirir conhecimento sobre o tema, o assunto da pesquisa e os objetivos dela. Então, nós podemos identificar 5 estágios no processo de trabalho de campo e de coleta de dados. O primeiro cuidado a se tomar é quanto à seleção dos entrevistadores. Nesse caso, é necessário elaborar os requisitos para selecionar um sujeito para o projeto, decidir quais características os entrevistadores devem ter
e recrutar aqueles que são mais qualificados. Algumas características importantes são uma boa saúde, uma boa disposição, já que o trabalho de campo tende a ser exaustivo e é preciso resistência para desempenhar essa função. Outro aspecto seria a sociabilidade. As pessoas têm que estabelecer relações de empatia com o entrevistado. Também comunicabilidade é importante, ou seja, falar corretamente e saber ouvir. Ter também uma aparência adequada para diminuir a resistência do indivíduo a participar da entrevista, ter uma boa educação e também, se o entrevistador tiver uma experiência anterior, isso facilita o cumprimento das instruções e até mesmo facilita a obtenção de cooperação dos entrevistados. O treinamento dos entrevistadores deve abordar o contato inicial, como formular as perguntas, como fazer a sondagem, como registrar as respostas e até mesmo como encerrar a entrevista e agradecer pela participação. É importante também que se supervisione os entrevistadores para que se garanta que eles estão seguindo adequadamente os processos e técnicas para os quais foram treinados. Neste caso, é necessário verificar se os processos de trabalho estão sendo postos em prática de maneira satisfatória e também examinar alguns questionários para verificar se os quesitos que foram preenchidos são adequados ou estão legíveis. E outro aspecto é que a supervisão também diminui eventuais fraudes que podem vir a surgir no processo de coleta. É importante ainda validar o trabalho de campo, ou seja, verificar se os questionários são autênticos e se de fato foram aplicados aos entrevistados. Nesse caso, até se sugere que os supervisores entrem em contato com alguns entrevistados, perguntando se os pesquisadores realmente fizeram o seu trabalho. E avaliar os entrevistadores também é significativo, porque permite identificar as melhores práticas de pesquisa e, sobretudo, identificar aqueles que mais se destacam no processo de coleta de dados. Nesse caso, se avalia o custo e o tempo que cada um teve para coletar dados, digamos, percentuais de aproveitamento, ou seja, aqueles que tiveram menor índice de recusas, né, são aqueles que têm maior aceitação perante os pesquisados. Pode-se avaliar ainda a qualidade da entrevista em termos de comunicação, habilidades interpessoais, empatia e, sobretudo, capacidade desse entrevistador de agir de maneira não tendenciosa. E, por fim, se avalia a qualidade dos dados por meio dos registros, se eles são legíveis e se atendem, obviamente, às instruções e às recomendações feitas para a aplicação do questionário. Vão aqui algumas dicas para que se realize uma boa entrevista. A primeira coisa, recomenda-se que o entrevistador se identifique pessoalmente e, sobretudo, a empresa ou organização que representa. Outro aspecto é ler com calma e detalhadamente cada questão, exatamente como está escrita. E, é claro, se há algum problema de compreensão, procurar elucidar ou até mesmo fazer o registro para que se corrija em futuras pesquisas. Outro aspecto importante é que, após o instrumento estar formatado, é importante ler as questões na ordem indicada no questionário. Se acaso o entrevistado realizar algum tipo de questionamento, se deve responder de forma neutra qualquer tipo de pergunta, ou seja, não pode ser tendencioso ou manipular o sujeito em sua resposta. O ideal ainda é não revelar a identidade do cliente final. Digamos, você faz parte de uma empresa de pesquisa, isso você apresenta. Mas digamos que o estudo está sendo feito para postos de combustível. E quem contratou, digamos, foi a bandeira Ipiranga. O ideal é que a avaliação se faça dos postos como um todo, mas que o sujeito que responda não saiba que é uma encomenda da bandeira Ipiranga. Porque senão ele pode alterar o seu padrão de respostas, muitas vezes, para adequar ou criticar em excesso uma empresa em função de uma relação pessoal com proprietários, por exemplo, ou algum descontentamento.
Então, não sabendo quem é esse cliente final, há um maior controle e neutralidade de resposta. E, sobretudo, manter um registro de cada entrevista se acaso ela não for concluída. E ainda as razões disso. Por exemplo, a pessoa pode interromper na metade por achar que o instrumento está demandando muito tempo. Então, é importante também. Outras dicas dizem respeito à neutralidade que se deve ter durante a entrevista, ou seja, não emitir juízo de valor. O entrevistador é simplesmente alguém que faz o registro e esclarece eventuais dúvidas, ele não opina a respeito de possíveis respostas. Portanto, se deve evitar conversar de forma desnecessária com o entrevistado, pois isso vai ampliar o tempo de resposta e pode muitas vezes desmotivá-lo a continuar respondendo. Outro aspecto é esclarecer que os dados, assim como a identidade do pesquisado, será mantido em mais puro sigilo, ou seja, haverá um caráter confidencial nos materiais e resultados obtidos. Quando as perguntas forem abertas, se deve registrar as respostas literalmente, usando as expressões e termos-chave que o sujeito definiu e não parafraseando-as. Se acaso essas perguntas abertas tiverem a possibilidade de proporcionar questões que busquem maior detalhamento, elas devem ser exploradas ao máximo, ou seja, qual é a razão do sujeito se comportar e por que ele se comporta assim. Quanto maior for o detalhamento, maior é a riqueza das informações obtidas. É muito importante agradecer de forma legítima ao respondente pela participação, pois sem o pesquisado, sem o entrevistado, não ocorre a pesquisa. E o papel dele é fundamental para que se tenham dados qualificados. E é claro, por uma questão ética e até mesmo para não comprometer os resultados, jamais se deve falsificar qualquer entrevista ou quaisquer respostas em quaisquer questões. Muitas vezes, se isso ocorrer com um único formulário ou um único entrevistado, se outras pessoas souberem, isso pode manchar e denegrir a reputação da empresa que faz a pesquisa e compromete, sobretudo, a fidedignidade, ou seja, a confiabilidade dos resultados. Após a coleta de dados, outro processo importante é o de preparação dos dados. Esse processo envolve um conjunto de fases que auxiliam na filtragem e validação dos dados coletados a campo. A primeira coisa que se faz seria selecionar os questionários que são aceitáveis, verificando se eles estão preenchidos de forma correta e se estão completos. Inclusive, essas verificações, por assim dizer, podem ser feitas até mesmo enquanto o trabalho ainda está em andamento. E, em algumas situações, talvez o questionário deva ser descartado. E aqui estamos listando um conjunto de possibilidades onde um questionário talvez deva ser excluído para não comprometer os resultados. Então, nós devemos descartar questionários quando ele estiver fisicamente incompleto, ou seja, o instrumento talvez tenha 3 páginas e esteja faltando uma ou duas, onde talvez partes do questionário estiverem incompletas. Por exemplo, você quer fazer tabulação cruzada dos dados e quer analisar o comportamento das pessoas de acordo com características sociodemográficas, sexo, idade, escolaridade, estado civil. E talvez o sujeito não preencheu o perfil da amostra, as questões que avaliavam a caracterização do respondente. Então, nesse caso, também há uma possibilidade de exclusão. Talvez existam também respostas que indicam que o entrevistado não entendeu ou não seguiu as instruções. Por exemplo, a pessoa vai avaliar uma escala de satisfação que vai de 1, muito insatisfeito, a 5, muito satisfeito, e assinalou 3 alternativas, ou seja, ele não pode ter 3 graus de satisfação com uma mesma variável. Outra possibilidade é quando as respostas acusam uma pequena variância dentro de um bloco.
digamos, numa escala de 5 pontos de concordância, o entrevistado assinalou em todas o valor 4. Isso quer dizer que muitas vezes ele não leu adequadamente ou não está disposto a pensar sobre as variáveis. Por exemplo, naquela escala que foi apresentada há pouco, para avaliar o despertar da necessidade da compra de um livro, veja nesse exemplo, todas as alternativas 4 foram preenchidas. Quer dizer, será que ele tem exatamente o mesmo grau de concordância em todas as assertivas apresentadas? Em algumas situações, o pesquisador opta por excluir o bloco ou até mesmo o instrumento inteiro, por acreditar que ele não está levando a sério ou não está disposto a dar a resposta correta. Ou ainda, pode ocorrer quando você percebe que o instrumento foi respondido por alguém não qualificado para participar da pesquisa. Por exemplo, você está fazendo um estudo para avaliar o comportamento dos homens na compra dos carros e o homem acaba entregando o formulário para que a mulher preencha. Então, nesse caso, nós não teríamos a real expressão do que o homem pensa quando adquire esse bem, e sim o que a mulher percebe. Ou outra questão é que você pode estipular um prazo para encerramento da coleta e alguns instrumentos chegarem posteriormente a esse prazo. Nesse caso, possivelmente o questionário já tenha sido tabulado e a incorporação de outros instrumentos pode prejudicar todo o restante da análise e até mesmo os prazos para a entrega dos resultados. Com isso, encerramos os comentários a respeito da elaboração de questionários e as dicas sobre a coleta e preparação de dados. Essas informações servem para melhorar a qualidade das informações obtidas e, sobretudo, minimizar as possibilidades de viés ou erro que se tem em cada uma dessas etapas. Esta é uma fase fundamental para que se faça uma análise adequada posteriormente, pois se os dados forem coletados com instrumentos adequados e de uma forma séria e profissional, os resultados obtidos pela pesquisa serão o mais confiáveis possível e, com isso, os resultados que serão apresentados a um potencial cliente irão representar, de fato, o sentimento dos sujeitos que foram entrevistados.